assunto da palavra. Eu vou falar um pouco a respeito do livro de Jó, irmãos. O livro de Jó. Eu queria colocar como título desta mensagem algumas atitudes para abençoar a nossa família. Quais precisam ser as atitudes que um homem de Deus deve assumir para abençoar a sua família? Aí está aparecendo já na tela. Atitudes para abençoar a família. E a base da minha mensagem, aí aparece Jó capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Jó capítulo 1, verso 1, verso 5. Você pode abrir a sua Bíblia e manter a Bíblia aberta, até porque eu vou tocar outras passagens também relacionadas ao texto. Jó capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Nós temos a leitura aí na tela. Tu colocou, Danilo? Tá? Nós temos a leitura da passagem da Bíblia, Jó capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Você lembra? Jó começa lá, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o primeiro dos livros poéticos, o livro de Jó. Jó capítulo 1, um personagem muito especial, este personagem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem com 4 características destacáveis: íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Verso 5. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, e levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus naquela festa que incluía bebida e tudo isso, certo? Talvez teriam blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse é o homem, o personagem do qual eu quero falar nesta manhã. Irmãos, Jó é um personagem super especial, porque o homem da perda. Eu vou chamar o homem da perda, porque hoje em dia está muito de moda falar de perda, certo? Hoje em dia todo mundo, de uma forma ou outra, tem perdido alguma coisa. Perdimos um pouco de liberdade ao ficarmos encerrados dentro das nossas casas. Perdimos liberdade até para respirar quando precisamos usar uma máscara na nossa face. Muitos já perderam familiares que partiram, que já não estão mais com eles. Outros perderam a liberdade ou a possibilidade simplesmente de poder fazer aquelas coisas corriqueiras do dia a dia. Uma vida normal, porque entrou aquilo que alguns chamam um novo normal, que não sei se existe ou não. Também outros perderam trabalho, perderam recursos, perderam finanças. E este homem resume todas essas perdas num só personagem. Primeiramente, vou destacar para vocês que existe um pouco de questionamento dentro dos teólogos para dizer ou descobrir se realmente Jó foi um personagem real, um personagem histórico. Tá? Metade dos teólogos, dos intérpretes, dizem que Jó realmente foi uma pessoa física que existiu. Outros dizem que foi apenas uma figura colocada por Deus, um personagem mítico, que foi colocado tipo uma metáfora para nos mostrar mais ou menos o perfil do sofrimento e explicar algumas questões a partir da experiência de Jó. Porque Jó foi o homem da grande perda. Jó foi atingido nas 5 principais áreas da sua vida. Satanás pediu, a Bíblia diz que Deus elogiou as virtudes de Jó, porque diz que não tinha ninguém na terra como ele, e então Satanás diz: o problema, sabe por quê? Jó é tão fiel e tão perseverante, porque tu tens ele na palma da tua mão, tu dás todo de bandeja para ele. E Satanás sempre cutucando, porque Satanás gosta de fazer isso. Ele é o inimigo das nossas almas. Satanás disse: começa a tirar coisas dele e vais ver o que vai acontecer. E então Deus diz:
mexe com tudo, menos com a vida dele. Você conhece um pouco a história de Jó, provavelmente. Tu podes tirar algumas coisas e restringir alguns dos privilégios, algumas das coisas boas que ele experimenta, mas não tira a vida dele. E daí então Satanás começou a atingir, a produzir perdas na vida de Jó. A primeira perda foi financeira, ele perdeu tudo de uma vez. Todo, você pode ler nesse relato, vai encontrar nos primeiros capítulos, que Jó perdeu tudo de uma vez. Depois, para piorar a situação, diz que caiu a casa onde estava toda a família e morreram os 10 filhos. Os 10 filhos. Perdeu tudo que ele possuía. Perdeu os 10 filhos. E depois, para piorar, veio uma doença nele, uma llaga, que diz que ele se coçava, diz, com um pedaço de pedra, com uma telha. Ele se rascava e diz que perdeu até parte da estrutura óssea e física do seu corpo por causa de uma doença estranha. Perdeu a saúde. Em quarto lugar, para piorar, chegou a esposa, que é aquela que sempre segura as pontas para a gente e provavelmente o suporte básico da família. Chegou para ele e não teve a perseverança e a fé e a consciência de que devemos receber de Deus o que é bom e também aquilo que não é tão bom. E então diz: amaldiçoa a Deus e morre. Perdeu a sua mulher. Perdeu o suporte, o apoio daquela companheira que foi colocada como idônea, que significa alguém para ficar do lado e te dar suporte. Perdeu a esposa. E por último, para piorar, vieram seus únicos 3 melhores amigos que ele tinha para consolá-lo, e os amigos, em vez de dar um suporte, um sustento e uma força para ela, deram pau. Tacaram pau nas costas dele, dizendo que era por causa do seu pecado que ele estava sofrendo. Por isso eu digo, Jó é o homem do sofrimento. E eu tenho um pensamento, uma frase aqui que diz o seguinte: tu colocou essa frase, diz: quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem perde tudo. Uma frase de Miguel de Cervantes Saavedra, poeta e escritor espanhol, que escreveu O Quijote da Mancha, um livro famoso, um best-seller. Quem perde alguma coisa perde muito. Quem perde recursos, quem perde amigos. Mas o pior que pode acontecer é perder a esperança, é perder a disposição de lutar, é perder a coragem para seguir lutando e sonhar que ainda há esperança. E em Jó nós encontramos essa experiência. Mas eu quero sair, já dei uma introdução básica de quem era Jó, de todas essas situações. Eu coloquei até na introdução desta mensagem, eu coloquei, quando você pensa de alguém que precisou lidar com maiores perdas, em quem você vai pensar? Porque Jó virou de alguma forma quase clichê, né? Virou grande personagem da perda. O homem do sofrimento, aquele grande exemplo que está na Bíblia para nos ensinar que na vida nós precisamos, mesmo sendo filhos de Deus, experimentar perdas e experimentar sofrimento. E dentro da família, muitas vezes precisamos experimentar perdas e sofrimento. Agora o que precisamos, o que eu quero frisar para vocês, é o significado da atitude de Jó em relação à perda. Com certeza, uma das maiores preocupações que todos nós temos, e talvez a causa da maioria das nossas tristezas, das nossas alegrias também, é o bem-estar da nossa família. É como eles estão, dos nossos seres queridos. A maior preocupação que nós temos como pais, como filhos, porque a gente se preocupa de uma maneira vertical, para cima e para baixo, nossos ascendentes, nossos descendentes, e até horizontal, nossos irmãos. Para todo lado estamos rodeados de preocupação pela nossa família. Eles são um motivo central da nossa preocupação. E quando esta pandemia anda arrasando com a paz e com a estabilidade da nossa sociedade, a maior preocupação quem é? Nossa família. Eu ligo todos os dias para os meus filhos, eu mando uma mensagenzinha: como amanheceram? E eles também, da mesma forma, dizem: vocês estão fortezinhos? Não vão para a rua. E eles puxam nossas orelhas. Eu digo: vai, mas se cuide. A gente tem que seguir vivendo, entende? Essa é a luta do nosso dia a dia. A experiência de Jó, meus irmãos, e da sua família, nos mostra o grande exemplo de que Deus pode mudar as coisas, mesmo a pior das crises e das perdas. Que Deus pode nos restaurar, mesmo a partir da pior tragédia
que a gente possa experimentar na família. Eu não sei qual é a perda que você está experimentando neste momento. Não sei qual foi a perda que vocês, através desta pandemia, experimentaram. Mas eu sei que o seu coração está focado no bem-estar e na segurança da sua família. Eu posso perceber isso na sociedade. Hoje, de alguma forma, a pandemia tem servido para que as pessoas voltem a rever o valor real da família. Alguns não estavam nem acostumados. Alguns até brigam com as mulheres, aumentaram até os feminicídios por causa que o pessoal estava tão desacostumado a conviver em família que não consegue passar algumas horas em casa, lamentavelmente. Mas Jó nos ensina o que fazer para abençoar o nosso lar, mesmo em meio ou mesmo apesar da tragédia. Eu quero tocar 3 pontos, apenas 3 pontos, rapidamente, para destacar de que forma você pode abençoar a sua família. O primeiro ponto, já colocaste aí, a oração. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5. Nós já limos e diz que Jó se levantava, terminados sus días dos banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando de madrugada para oferecer holocaustos. Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos pecados dos seus filhos, pedindo perdão. E não somente por aquilo que ele sabia que aconteceu, mas por si acaso, talvez eles pisaram na bola em algum momento em que se descuidaram. E eu creio que essa é a principal atitude que você como pai, que você como irmão, você como filho, você como esposo, você como esposa, precisa assumir para abençoar a sua família. Não há maior caminho de bênção diante de Deus que a restauração através da intercessão. Você é a pessoa que Deus colocou do lado do seu ser querido, do seu familiar, para abençoar através da oração e da intercessão. Jó se levantava e chamava, reunia todos os filhos. Parece que eram família boa. Vocês viram? Eram gente boa, eram gente família. Eles não se reuniam com vagabundos. Não, os irmãos se reuniam, faziam banquetes, eram ricos, os mais ricos da terra. E convidavam as irmãs, convidavam os irmãos, todo mundo, e comiam, e bebiam, e celebravam. Duravam 7 dias a festa naquela época, as celebrações, talvez os aniversários. E depois rotavam, iam para outra casa, iam pulando de casa em casa e celebrando. E o velhinho atrás, eu me imagino aquele velhinho atrás dizendo: está terminando hoje, encerrou a festa? Sim, vem comer um churrasco aqui. E depois que terminava, se levantava de madrugada e dizia: vem cá. Que lindo, que lindo. Vamos adorar a Deus. Vamos nos restaurar diante do Senhor. Vamos corrigir aquilo que a gente talvez fez errado por causa do excesso de comida, do excesso de bebida, de fala, de conversa jogada fora. E ele oferecia holocausto. Quanto tem permanecido você no altar do Senhor, orando pelos seus filhos? Eu dou graças a Deus, porque meus filhos são fiéis ao Senhor. Mas eu vejo muita família da fé, irmãos, chorando e reclamando, e às vezes chegam: pastor, por favor, me ajude a orar pelos meus filhos. E o primeiro que a gente precisa dizer para eles é: quanto você tem orado pelos seus filhos? Meu marido, quanto você tem clamado? Quanta oferenda, sacrifício e holocausto, quanta dedicação ainda de madrugada você tem entregado para salvar e para abençoar e para santificar essa sua família? Quanto você tem protegido, tem colocado embaixo das asas do Altíssimo, do poderoso e soberano Deus, através da intercessão, a saúde e a estabilidade financeira e emocional e o casamento do seu filho, da sua filha? Quanto? Yo se levantava de madrugada, reunia a galera e clamavam. Yo era o intercessor da sua família. Ele clamava a Deus por seus familiares. Mas claro, nem todo caminho é caminho de rosas. Lamentavelmente, Jó começou a experimentar as perdas ao longo dessa bela caminhada que eles tinham. Eles tinham uma vida super agradável, super próspera, super feliz, até que começaram as tragédias a atingir Jó.
E ele recebeu a triste notícia, no versículo 20 do capítulo 1, recebeu a triste notícia de que tinha perdido todos os seus bens e que tinha perdido os seus 10 filhos. Todo assim numa tarrafada só. Numa notícia só. Diz que chegou um e falou, e quando saiu um, chegou outro e falou de que perdeu, e chegou outro e falou, até que chegou o último com a pior de todas as notícias e diz: os teus filhos morreram todos juntos embaixo de uma casa. Caiu o teto em cima deles. Eu imagino o coração de Jó. Aquele velhinho que se preocupava tanto pela integridade emocional, familiar e especialmente espiritual dos seus filhos. Aquele velhinho que não fazia nada de errado porque não tinha ninguém na terra com tanta justiça e santidade e temor e retidão diante do Senhor. Imagino aquele homem desabando diante da tragédia da perda. E qualquer um diria, ele puxou os cabelos, ele pegou um revólver que não existia naquela época e pum! Mas ele não fez nada disso. No versículo 20, glória a Deus. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, como era costume de alguém que estava de luto, raspou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Adorou. Olha que não é fácil, hein? Olha que não foi nada fácil. Mas isso me leva a pensar de que forma você e eu reagimos diante das perdas. Isso é um puxão de orelha para nós que não sabemos queixar-nos e nos lamentarmos, e para muitos que ainda abandonam o caminho da fé diante da primeira provação da vida, diante da primeira tragédia experimentada. Jó caiu de joelho diante do Senhor, diz que se prostrou, se jogou no chão, e ele diz: tu continuas sendo o Senhor. Tu continuas sendo Deus. Irmãos, para mim é uma lição de vida impressionante, porque um homem de Deus não é um homem condicionado às circunstâncias, mas um homem de Deus está condicionado ao seu relacionamento e à sua dependência, fé e confiança naquele que pode todo e naquele que é dono e Senhor e soberano de todo, mesmo da nossa própria vida e da vida da nossa família. É muito fácil andar bem com Deus, andar celebrando quando tudo está dando certo. Satanás chegou a cutucar Deus e dizer: olha que ele está assim por causa disso. E Deus disse: não, não é verdade. Esse é um homem de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus? Quanto? Até que ponto? Diante da grande tragédia e provação, você permanece fiel ao Senhor? Quanto temos orado e intercedido pelos nossos familiares para que eles sejam guardados das armadilhas do inimigo? Como temos reagido diante das crises, das tragédias experimentadas em nossas famílias? Quanto? Eu botei uma figura aí. Como temos reagido diante crise e tragédia? Coloca a figura que eu coloquei aí porque me faz pensar. É tão bonita, é tão linda, é tão linda. E essa cena que precisamos ver mais. Chega de ser uma igreja fria. Eu gostei muito de ver um monte de gente assim, porque parece que sumiu das nossas igrejas. Hoje mudaram um modelo de igreja mais dinâmico e vamos fazer assim, vamos fazer daqui, dali, e sumiram os cultos de oração nas igrejas, e sumiu o clamor do povo nas igrejas. E muitas vezes o pessoal se lamenta ligando por telefone, mandando mensagem: orem pelos meus filhos, orem pela minha família, orem porque eu estou experimentando uma perda na minha família. Mas há muito pouco clamor do povo de Deus na presença do Senhor. Concorda comigo? Falta. Eu sinto saudade. Eu me criei, são muitos anos já, não? Mas eu me criei numa igreja que se reunia todas as terças-feiras para orar. E passava horas todo mundo de joelhos, ou sentado, ou em pé, como quiser, mas clamando e dizendo: Senhor, aqui estão os meus filhos. Eu estou sentindo falta disso. Eu sabia que o segredo da estabilidade, da firmeza, da proteção, inclusive da restauração, passava pela oração. Mas eu encontro um segundo. Coloca aí o segundo exemplo que eu encontro na Bíblia, porque o segundo conceito que eu quero destacar para os irmãos é o conceito da perseverança.
De que forma? Qual deve ser a atitude que precisamos assumir para abençoar a nossa família? Também precisa ser uma atitude de perseverança. No capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, virando a página aí na sua Bíblia, 2, 9 e 10, diz que a sua mulher, não aparece o nome dela, a sua mulher lhe disse: anda, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E vejam qual foi a resposta de Jó. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E depois a conclusão diz: em tudo isso, não pecou Jó contra Deus nos seus lábios. Uma das coisas que mais tira a nossa estabilidade é quando nós não conseguimos apoio, suporte daqueles que estão do nosso lado para lutar, para chorar, para rir conosco. Uma das coisas que muitas vezes estimula o abandono e a deserção da perseverança é quando a gente se sente sozinho em meio da luta. Não sobrou ninguém. Essa foi a experiência de Elias. Você lembra quando Elias estava fugindo da rainha? E quando começou a transitar pelo deserto, aquele homem corajoso, sobremaneira, que acabava de vencer os profetas de Baal. E quando ele estava fugindo da rainha, no meio do deserto, ele se sentiu só e se sentiu fraco e desamparado. Qual foi a reclamação que deu para Deus? Vocês lembram? Não tem ninguém, não sobrou ninguém para defender a tua causa. E qual foi a resposta do Senhor? Tu estás doido, rapaz? Ele foi até a caverna lá e questionou, e disse: por que tu estás aqui? E Deus disse: tem que sair para voltar. E ele disse: não vou porque estou sozinho. E Deus disse para ele: tem 7.000. Ainda tem 7.000. Você nem sabe, você não está sozinho. Mas um dos grandes problemas que enfrentamos e que nos estimulam a abandonar a nossa fé é quando sentimos que aquelas pessoas que estão para dar suporte, eles desertam. Parece ser como que a gente fita a nossa visão muito nas pessoas e pouco no seu Deus. Mas veja a atitude de Jó. Ele não olhou para aquela mulher que tinha abandonado a sua fé. Ele não olhou para aquela mulher que tinha desistido da fidelidade de Deus, que tinha dado tanta prosperidade para ela ao longo da sua caminhada. Ele levantou os olhos para Deus e disse: Deus manda o que vier, coisas boas e coisas ruins. O sol vai brilhar para justos e injustos, e as tragédias também podem atingir aos justos. Uma das coisas difíceis de entender, mas característica desta pandemia: o coronavírus não poupou ricos nem pobres, sábios nem analfabetos, crentes nem ímpios. Você viu isso? Tem tanto crente, tem tanto pastor, missionário, morrendo de coronavírus. Igual do que os ímpios. E qualquer se fosse uma pessoa como a mulher de Jó, começaria a dizer: Senhor, como pode? Deixa que esses ímpios sejam uma praga, uma maldição sobre a humanidade. Deixa que os ímpios morram, mas os filhos de Deus serão salvos. Parece que a gente começa a observar. Eu até já vi alguns versículos da Bíblia usados fora de contexto, relacionado àquele anjo que passou lá no Egito, que marcaram a verga das portas, lembram? Alguns dizendo: tem que pintar a porta. Deixa de palhaçada. Isto não é a punição para o povo do Egito. Isto é uma punição para a humanidade. Isto é uma doença que está atingindo a humanidade, inclusive a todos nós. Há um propósito e Deus está no controle, mas atinge também a família de Deus. E é tempo em que a gente analise, experimente, veja quantas são as suas perdas, reorganize a sua vida a partir dessa situação, sem perder a fé, e entenda de que todas as coisas concorrem para o bem para aqueles que amam a Deus. Amém? Você acredita que Deus, mesmo em meio à tragédia, pode tornar a sua tristeza em alegria e o seu sofrimento em vitória? Esse é o seu Deus. Essa foi a fé e a perseverança que teve Jó. E então Jó se manifestou diante da sua mulher e disse: tu falaste como se fosse doida. Homem de Deus, mulher de Deus, sabe receber de Deus tudo o que vier.
tudo que vier a acontecer na sua vida. Uma lição de perseverança. Jó se conformou com a perda de tudo, entretanto, a única coisa que ficou inabalável, que jamais se lhe perderia, seria a sua própria fé. Versículo 10. Eu não vou desistir do meu Deus. Eu não vou abandonar. Ele acreditava que a sua vida estava nas mãos de Deus e acreditava que a vontade do Senhor estava por cima de tudo. E por isso perseverou. Irmãos, segunda lição então para a nossa família. Primeiro, oração. A segunda, perseverança. Você não pode pretender que seus filhos sejam fiéis ao Senhor se cada dia ou muitas vezes ao longo da caminhada você vacila e dá demonstração de infidelidade diante do seu Deus. Você não pode ensinar ao seu filho, à sua filha, ao seu parente, de que ele deve ter fé e confiança em Deus, se na hora da crise, da necessidade, do desemprego, você começa a ficar doido e a perder a confiança e a reclamar de Deus, ou abandona a igreja, abandona o Senhor. Mantenha a sua perseverança. Caminhe e persevere da forma em que fazem os filhos de Deus. Em tudo isso, encerra o versículo 10, muito lindo, uma das partes mais lindas da Bíblia, diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Quando chegaram as crises, as nossas famílias, qual tem sido a nossa reação imediata? Nós temos agradecido a Deus e nos aferrado cada vez mais. A crise pode produzir em nós maior fé e maior dependência, maior conhecimento da fidelidade do Senhor, ou pode produzir em nós dúvida, incertidão, abandono, inclusive até muitos casos, incredulidade. Ou temos preferido simplesmente jogar a culpa em Deus e dizer, por culpa de Deus, ou pela sorte, não tive sorte, foi uma desgraça, ou outras pessoas são culpadas, o governo. Hoje em dia todo mundo tenta culpar alguém, o governo, aos governadores, os políticos, todo mundo é culpado desta tragédia da pandemia. Todo mundo assumiu o nome de coronavírus quando chega o momento de jogar a culpa. Mas na verdade é o momento da gente se colocar na brecha e clamar a Deus e manter a nossa confiança em Deus. Simplesmente aproveitar a oportunidade para confiar, em vez de usar como uma desculpa para abandonar o Senhor. E é muito bom, muito gratificante, pode avançar aí o slide, é muito gratificante a conclusão do verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É muito fácil culpar aquele que sabemos que tem paciência demais. É muito fácil culpar aquele que não está do nosso lado. Ou é muito ingrato culpar aquele que nos dá todas as coisas. Mas Jó perdeu tudo. Mesmo assim, não atribuiu culpa a Deus. Nós, analisando o livro de Jó, nos encontramos apenas uma observação. Tem 16 perguntas. 16 vezes em que Jó levantou diante do Senhor, 16 perguntas, e a pergunta sempre chegava, se resumia numa só palavra: por quê? Por que está acontecendo isto comigo? É o mesmo que você pergunta, não? Quando você experimenta perda: por que comigo? Poderia ter sido com ele, que é pior do que eu. Por quê? Porque eu não era de ferro, era um homem. E ele perguntou 16 vezes. E ainda em meio de todas essas dúvidas, por 34 vezes ele questionou os motivos de Deus para a sua vida. Ele chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele disse: por que não morreu a minha mãe antes de eu nascer? Por que eu não morri no parto? Por quê? E ele questionou diante de Deus 34 vezes as razões pelas quais ele estava experimentando isso, sendo um homem justo. Ele tinha consciência de ser justo. E quando chegavam seus amigos apontando para ele, ele reclamava e dizia: não tenho uma razão. Eu estou questionando, eu levanto a minha voz reclamando de que eu não sou culpado de nada. E muitas vezes a gente tenta não se sentir culpado. E depois então, graças a Deus, Deus responde com 70 inquéritos. 70 vezes, em 70 formas, Deus responde dizendo: onde você estava? Onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Onde você estava quando eu formei você dentro do ventre da sua mãe? Quem é você para me encarar e perguntar por quê?
porque Deus é paciente. Deus poderia ter derramado fogo do céu e dizer: quem é você para me encarar? Mas Deus entende a nossa fraqueza humana. Eu vejo você, eu muitas vezes em meio desta crise, chorando diante do Senhor, digo: Senhor, por que está acontecendo isto? Por que tu não me dá uma forcinha? Pega leve, Senhor, que está me matando. Você não fez isso? Pega leve, Senhor, que eu estou sofrendo. E o Senhor olha para nós com paciência e diz: tranquilo. Onde tu estava? Tu acha que eu perdi o controle da situação? Eu criei lá o céu e a terra. Quando nasceu o sol lá, eu estava lá. E quando ele se põe lá, eu estarei lá. Eu estou abrangendo todo e tomando conta de todo, desde sempre e para sempre. Fica tranquilo. Não pula, não reclama. Simplesmente recebe que eu continuo sentado no trono. Eu continuo sendo Senhor. Você acredita que Deus continua sendo o Senhor da sua vida? Amém? Você sente que Deus está no controle desta tragédia da pandemia? Ele continua sentado no trono e estão sendo desenvolvidos os seus planos divinos para chegar um momento e levar a sua igreja. Se prepare, está mais perto, está muito perto. Ele está trabalhando. E quando Deus coloca todas essas expressões, então Jó baixa a bola, abaixa a bola, e ele diz: puxa, o que eu estou falando? Eu estou falando como um nécio. Eu antes apenas te conhecia de ouvidos. Esse é o meu problema. Eu sabia de você a respeito de Deus. Eu conhecia algo um pouquinho de Deus. E isso que era o cara mais santo da terra, daquela época. E ele disse: eu mal te conhecia. Mas agora, através desta tragédia, eu te conheço pessoalmente. Meus olhos te enxergaram. Quanto você conhece a Deus? Quanto você tem intimado com Deus? Através das situações difíceis da sua vida. Diante das suas perdas físicas, financeiras, emocionais, familiares, sentimentais. Quanto você tem conhecido na intimidade o seu Senhor? A perseverança, o caminho da perseverança, para entrarmos ao terceiro conceito que precisamos aprender. O capítulo 42 é o capítulo da vitória. Pula na tua Bíblia, para o fim da Bíblia, para o fim do livro, porque no capítulo 42 nós temos o encerramento desta história. Começa com tragédia. E no capítulo 42 encontramos que Jó orou pelos seus amigos que não tinham lhe compreendido. Isso está no versículo 10. O versículo 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu coloquei como terceiro ponto para abençoar a sua família: perdão. Tem muita família sofrendo, muita família desestruturada, muita família em meio da crise e da tragédia, porque ainda não foram curados através do perdão. Aqueles caras, os seus melhores amigos, com boa intenção foram para assistir Jó na hora da tragédia, só que não tiveram a luz. Não conseguiram entender os caminhos do Senhor e culparam um homem, como era algo lógico e natural. Eles tinham o conceito de que Deus é santo e não erra. E eles entenderam que Jó era o culpado. E provavelmente dentro do coração de Jó surgiu aquela mágoa. Jó se defendeu como um coitado de todas aquelas acusações dos seus amigos. Como pode? E provavelmente o coração de Jó ficou ferido e Deus queria abençoar Jó. E o homem de Deus, para ser abençoado, precisa estar curado no seu coração. Precisa estar com suas emoções plenas. Precisa estar com seu coração fortalecido pelo amor e pelo perdão. Tem muita família doente por falta de perdão, você sabia? Tem muito problema dentro das famílias, porque não há perdão, não há reconciliação. Eu ontem fiquei sabendo de um casal que está falando de se separar, se divorciar. E a resposta é: não dá mais. Nós ficamos aconselhando aí esse casal. E não é daqui da igreja, assim que não se preocupem em pensar. Ficamos aconselhando e tentando ajudá-los a perseverar. E sabe qual é a raiz de todo? Uma traição, uma infidelidade que aconteceu há anos atrás. E não foi curada. E não há perdão.
e entanto não consiga ser curado, provavelmente a tragédia vai acompanhar esse casal. Entende? Eu fico muito triste. Estamos orando e trabalhando para que Deus abençoe o coração e consiga curar, porque senão não há restauração. A família está sofrendo por falta de perdão. A terceira maneira em que precisamos abençoar as nossas famílias, além da oração, além do nosso exemplo de perseverança, é aprender a curar as nossas feridas através do perdão. Ministrar perdão. A Bíblia diz aí nesse versículo que eu acabei de ler, que Deus restaurou, mudou a sorte de Jó radicalmente quando Jó colocou a mão na cabeça dos seus amigos. Deus falou para os 3 amigos: vão lá e peguem uns cabritos e peguem uns becerros e tragam 7 animais, tragam de oferta aqui, e apresentem e façam um holocausto, uma fogueira enorme, e coloquem tudo isso e se humilhem diante de mim, e então o meu servo Jó, aquele homem cheio de chagas que está quase podre, ele vai colocar a mão na sua cabeça e eu vou restaurar vocês. Assim, porque Deus faz as coisas completinhas. E foi o que ele fez. E aí então, graças a Deus, nos encontramos isso que nos enche de ânimo. Diz que seus parentes consolaram Jó. No verso 11 diz que os seus parentes foram visitar Jó quando Jó se recuperou da sua saúde e se levantou. Diz que foram e lhe deram alianças de ouro, e lhe deram peças de prata para ele recuperar financeiramente. E então ele foi próspero. Diz que foi em dobro próspero. Por isso que alguns pensam que é uma metáfora, porque diz que ele tinha 10 filhos e Deus deu mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, as mais bonitas que tinha na terra. Ele tinha 500 jumentos, diz que Deus deu 1000 jumentos. Ele tinha 500 juntas de bois, Deus deu 1000 juntas de bois. Tinha tantos camelos, deu em dobro, tudo em dobro. Aí aparece no relato da Bíblia do capítulo 42. Porque Deus faz as coisas perfeitas. Quando Deus restaura com plenitude. E esse homem, na hora em que orou e abençoou, na hora em que ele limpou e curou seu coração de mágoa, ele foi restaurado. Até o casamento dele foi restaurado, porque 10 filhos não nasceram do nada. Nasceram do relacionamento com aquela mulher que tinha dito: morre, diabo! Com aquela mulher. Ele foi, se acercou para ela, se achegou a ela e teve mais 10 filhos e foram felizes. E foi rico e próspero, porque Deus é o Deus da restauração. Amém? Deus é o Deus que pode restaurar a sua família. Nunca o seu casamento está perdido se você ainda confia na fidelidade do seu Deus. Antes de todos modos, eu preciso aprender a perdoar e estar aberto para liberar perdão. Ele estava preparado para liberar perdão para os seus amigos, para liberar perdão para sua mulher. E então Deus começou a restaurar. Por isso Jó prosperou e conseguiu a restituição de tudo o que ele tinha perdido. É uma lição muito linda para todos nós, irmãos. Ainda há esperança. Quanto você perdeu na pandemia? Ainda há esperança. Deus pode restaurar a tua vida, mas você precisa curar o teu coração. Precisa perdoar. Deus, tem gente que culpa a Deus de muita coisa, sabia? Tem muita gente que lá no fundo do seu coração começa a analisar as suas motivações e vive chorando depois de tanto tempo, porque não consegue perdoar o que Deus fez com ele. Deus tirou a vida do meu filho, Deus tirou o meu casamento, Deus me tirou a possibilidade de enxergar e eu estou cego, não consigo. E ele precisa chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tu não és culpado de nada, tu continuas sendo o meu Senhor de amor. Perdoe a Deus que não fez nada com você, nada ruim com você. Peça perdão de Deus por ter culpado a Deus. Peça perdão ao seu marido, à sua esposa. Peça perdão para o seu familiar, para os seus pais. Tem tanta família detonada por traumas de infância, porque estão tentando muitas vezes descontar no próprio parceiro, nos filhos, todos aqueles traumas que têm de quando eram crianças, dos seus ancestrais, porque sofreram muito na mão da família dos seus antecessores. Cure o seu coração através do perdão. Deus ministre a tua vida e a minha vida como ministrou na vida de Jó, para que tenhamos famílias saudáveis e consigamos voltar à plenitude. Uma família sem perdão, meus irmãos, não consegue se reerguer. O perdão restaura o lar. O perdão restaura o lar. E qual é a conclusão?
Tu botou a conclusão aí, Danilo? Jó 42, 16 e 17 nos diz qual foi a conclusão. Um resumo é bíblico, não precisa muito resumo. O desfecho desta história aparece dizendo: depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seu filho dos seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho, farto de dias e louco de feliz e de próspero. Que lindo, hein? Tem morrido muito velhinho nesta época também. Às vezes fazem todo um escândalo. A pandemia levou, coitado, por causa do coronavírus, tinha apenas 100 anos. Já era hora. Mas tem muita gente partindo cheio de anos, abençoado por Deus com muita longevidade. Depois de que aconteceu toda essa tragédia que Deus restaurou, deu-lhe 140 anos mais de vida. Ele morreu super velho, super feliz, restaurado por Deus. Porque Deus é o Deus de restauração. Amém? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Eu tenho uma frase aqui que eu gostei e que diz o seguinte, do Augusto Cury, que é um dos nossos filósofos daqui, que diz: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Talvez essa é a experiência que precisamos, aprender a experimentar as perdas sem olhar apenas o lado negativo delas, mas aprender as lições que Deus tem a partir dela. Encerramos o mês da família dizendo para vocês: orem pela sua família, sejam um exemplo de perseverança para a sua família, mas não deixem de perdoar as coisas que produzem feridas nos relacionamentos com a sua família. Pode colocar o último versículo, porque para mim o coração do livro de Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei como tu ages. A conclusão, resumo de Jó, depois de ele analisar e olhar para trás toda aquela tragédia, ele observou e disse: Senhor, eu agora percebo de que tu continuas sendo Deus. Tu és soberano. Tu tens planos. E os teus planos não vão ser frustrados. Eu não vou atrapalhar os teus planos. Se tu permitiu. Por isso que a gente, quando alguém morre, a gente diz no velório, você que já participou de velórios cristãos, diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Seja louvado o nome do Senhor. Sabe quem foi que falou isso? Jó. Ele falou. Uma das falas dele, dizendo: o Senhor continua fazendo os seus planos, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira receber. Eu não te conhecia, por isso eu não entendo os teus planos, porque os teus planos são muito maiores e mais altos do que os meus planos. Mas como tu enxergas longe e estás lá em cima, quando eu te conheça de verdade, eu saberei que tu sempre quer o melhor para mim. Amém? Você pode repetir comigo em voz baixa ou alta aí: Deus quer o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Eu recebo, Senhor, a tua soberania na minha vida. Vamos ouvir uma música.